Olá pessoal, retomamos nosso estudo sobre conjuntos, porém agora nós falaremos de conjuntos numéricos, certo? E esses conjuntos, eles são extremamente importantes justamente pelo fato de que os seus elementos são números. Na verdade, isso é uma retomada de alguns itens que vocês já viram lá no ensino fundamental. E a gente começa então falando do conjunto dos números naturais. Tá? Este conjunto ele é simbolizado pela letra N, com esta barra aqui do lado, certo? Então assim, esse conjunto foi o primeiro conjunto que foi criado. Ele, na verdade, acaba sendo a base do sistema de contagem e ordenação. Por que eu digo isso? Porque ele foi criado justamente com a ideia de que fosse possível quantificar os objetos, os seres, as pessoas, né? Tudo aquilo que existe no mundo físico, digamos assim. E também nos possibilita ordenar, né? Além de quantificar, além de dizer a quantidade, os elementos deste conjunto nos possibilitam colocar as coisas em ordem, né? Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e assim vai indo. Tá? Então, quem são os elementos desse conjunto? São os números naturais, né? Que são os números que a gente usa para fazer a contagem, né? de objetos, de elementos. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E este conjunto ele é infinito. Ele não tem fim, certo? E aí, obviamente, quando a gente vai representar um conjunto que é infinito, nós colocamos as reticências ali, né, para dizer que este conjunto não acaba. Além do mais, a gente consegue desenhar este conjunto, digamos assim. E esse desenho, que a gente também chama de representação gráfica ou geométrica, ele se dá a partir de uma semirreta numerada. Ou seja, semirreta é um segmento que tem um começo, né, começa em algum lugar, neste caso aqui começa no ponto zero, e ele é infinito, né, ele vai crescendo infinitamente para a direita. A gente pode perceber que a cada ponto desta semirreta nós temos um número natural, né? Então, começo pelo 0, o próximo natural é o 1, depois é o 2, o 3, o 4, o 5 e assim vai indo, né? Obviamente, percebam que existe uma sintonia. Se o conjunto é infinito, obrigatoriamente sua representação geométrica também é infinita, né? Então, esse conjunto, prestem muita atenção nisso. Ele tem um começo, ele tem um primeiro elemento, ele tem um menor elemento, mas ele não tem um fim, portanto ele não tem um maior elemento, né? E o menor elemento natural, né? O menor número natural, o primeiro número natural é o 0. Tá? A gente também pode pegar esse conjunto e olhá-lo tirando o 0. E quando a gente faz isso, nós temos o conjunto dos números naturais não nulos. E fiquem atentos para esse asterisco aqui, Em qualquer conjunto onde aparece este asterisco, quer dizer, na verdade, que o 0 foi tirado fora. Então, se o 0 foi tirado fora, aquilo que sobra é não nulo, né? Porque o 0 é um número nulo. Tá? Então, quando eu falo em naturais não nulos, eu estou tirando o 0 fora e a minha contagem começa no 1. Certo? Mas gravem bem esse lance do asterisco, porque isso vai surgir de novo em outros conjuntos. E além do mais, né, a gente pode ter números naturais consecutivos, ou seja, são aqueles que vêm um após o outro. A gente não pode esquecer que os números naturais eles vão crescendo de 1 em 1, né? Então, se tu pega qualquer número natural, e aí eu estou chamando aqui de n, né? N seria qualquer número natural. Se eu quiser
o número que vem antes dele, que eu chamo de antecessor, eu pego e faço esse n menos 1. Agora, se eu quiser o número que vem depois dele, ou seja, o seu sucessor, eu faço esse mesmo n, porém mais 1, né, somado com 1. Ah, parece difícil. Não, é bem simples. Percebam aqui, ó. Se a gente pegar o 8, tá? O 8 é o meu número n. É o número que eu escolhi. Quem é o antecessor do n, do 8? Na verdade, é o 7. E o que é o 7? Nada mais é do que o 8 menos 1. Certo? E aqui, quem é o sucessor do 8? É o 9, que nada mais é que o meu número 8, né, meu número escolhido, somado com 1. Então, sempre que eu tenho um número natural qualquer, certo? O seu antecessor é este número diminuído de 1. E o seu sucessor é este mesmo número aumentado de 1. A gente já volta para falar um pouquinho de números inteiros. Já, já. Estamos de volta então aqui, agora falando de números inteiros, certo? Números inteiros a gente simboliza pela letra Z, tá? E parece estranho, né? Mas não é. Na verdade, esse Z ele tem origem do alemão, né? Em alemão, números a gente escreve Zahlen, então por isso que o símbolo é Z, tá? E os números inteiros, quem são na verdade? Tá? Esse conjunto ele é formado pela junção dos números naturais, que é os que nós já conhecíamos, com os números negativos. Tá? Então, se a gente olhar para cá, a gente percebe, ó, que estes números aqui, ó, 0, mais 1, mais 2, mais 3, são os naturais. Tá, mas e esse mais aqui? Na verdade, a gente já sabe, né, que o sinal de mais, quando ele quer indicar que o número é positivo, ele é opcional. Então, ao invés de escrevermos mais 1, nós poderíamos simplesmente escrever 1, simplesmente escrever 2, simplesmente escrever 3, tá? Então, a gente percebe, ó, que este grupo aqui de números, na verdade, é os naturais, né? E aí entra junto, então, aqui os negativos. Então, os números inteiros, ele é formado pela junção dos naturais com os negativos. A gente também pode dizer que os inteiros, ele é formado pela junção, né, dos negativos, do zero e dos positivos. Pelo seguinte, o zero, apesar de ser natural, ele não é positivo, né? Ele é o único natural quando é positivo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Mas isso pode ser dito. A gente tem uma diferença agora, que os inteiros, eles podem ser representados em uma reta numerada, tá? E observem o seguinte, reta é aquele segmento, né, aquela linha geométrica que não tem origem, tá? Não tem um começo e nem tem um fim. Então, assim, ó, a reta, ela é infinita para a direita e infinita para a esquerda, certo? E é isso que acontece com os números inteiros. Diferentemente dos números naturais, não existe, né, o menor número inteiro. Na verdade, não existe nem o menor e nem o maior número inteiro. Tá? A gente tem assim, ó, então, o zero, né, que ele é considerado a origem da representação geométrica aqui, mas assim, ó, o desenho em si, uma reta em si, ela não tem origem. Eu não posso dizer que essa reta começa aqui, né, e vai para lá ou vai para cá, enfim. Tá? Essa aqui seria a origem da contagem. Então assim, ó, na reta numerada, tu vai ter o zero bem no centro da reta, tá? À direita tu vai ter os positivos, à esquerda tu vai ter os negativos. E aí tem aquele princípio, tu pegando dois números quaisquer da reta, o da direita vai ser sempre o maior, tá? Isso vai valer sempre. Observem aqui, ó.
Quando eu pego, por exemplo, o 0 e o mais 2, o 0 está na esquerda e o mais 2 na direita. Por isso, o mais 2 é maior que 0. Quando eu pego o menos 3 e o menos 1, o menos 1 é o da direita. Por isso, ele é maior que menos 3. Tá? Outra coisa que eu falei que é repetir, inteiros não nulos. Né? Entrou o asterisco. O que quer dizer o asterisco? Quer dizer a exclusão do 0. Sempre que houver o asterisco, quer dizer que o 0 foi excluído do conjunto. Então, quando eu falo de inteiros não nulos, eu estou falando somente dos negativos e dos positivos. Tá? O 0 saiu fora. Uma outra ideia que a gente tem agora, né, em relação aos inteiros são os números opostos ou simétricos, que na verdade são números que estão a uma mesma origem, porém em sentido contrário, em lados diferentes. Então é bem simples essa ideia. Né? A distância que separa os dois simétricos em relação à origem é a mesma, porém os lados são diferentes. Olha só, o menos 2 e o mais 2 eles são simétricos ou são opostos, porque ambos os números estão a 2 unidades da origem, porém um de cada lado. Né? Da mesma forma, o menos 3 e o mais 3. Ó, cada um deles está a 3 unidades da origem, porém um de cada lado. Então essa que é a ideia de simétricos e opostos. E a ideia de consecutivos também vai estar valendo aqui. Né? Números inteiros consecutivos são aqueles números que vêm um imediatamente após o outro. Então, tu pegando um inteiro qualquer número, né? Se tu quer o seu antecessor, tu pega este número e dele tu diminui 1. E se tu quer o seu sucessor, tu pega este número e nele tu acrescenta 1. E isso vale tanto para número positivo quanto número negativo. Pensem comigo aqui, ó. Vamos pegar o 6. Tá? Quem é o antecessor do 6? É o 5, que na verdade é 6 menos 1. Né? E quem é o sucessor do 6? É o 7, que na verdade é 6 mais 1. Agora vamos testar com o negativo. Vamos pegar aqui ó, o menos 4. Tá? Quem é o antecessor do menos 4? É o menos 5, que na verdade, né, é o menos 4 menos 1. E quem é o sucessor, né, do menos 4? É o mais 3, perdão, é o menos 3, porque na verdade é o menos 4 mais 1. Percebam que dá certo sempre essa ideia de sucessor e antecessor. E um detalhe, entre dois números inteiros consecutivos, não existe nenhum outro inteiro. Então, se eu quiser olhar para cá, qual é o número que está entre o menos 3 e o menos 2? Número inteiro não tem nenhum ali. Da mesma forma, qual é o número que está entre o mais 1 e o mais 2? Número inteiro também não tem nenhum ali. Tá? Então é esse o nosso estudo sobre naturais e inteiros. A gente volta em seguida, não hoje, mas numa outra videoaula, falando de racionais, irracionais e reais, que são os números que a gente precisa aprender ainda, certo?